Você sente que tem uma missão para cumprir, mas o tempo passa e você não consegue entender o que deve ser feito. E acaba sentindo culpa por estar descumprindo com o seu propósito de vida. E hoje eu vou te explicar por que você sente essa culpa e como lidar com esse sentimento. Afinal, parece até um crime não saber o que você veio fazer nesse mundo. Você pode me chamar de Habib, eu sou médico formado pela USP, também sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp e sou terapeuta alquimista pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. Eu misturo medicina e alquimia para ajudar os meus pacientes a se reconectar com seus propósitos de vida. E nessa série de vídeos aqui, eu ajudo você a compreender por que quando você está fora da sua missão pessoal, acontecem tantas desordens na sua vida. Se você sente culpa por não entender e não cumprir com a sua missão pessoal, você corre o risco de paralisar completamente a sua vida, transformando a sua jornada, que deveria ser prazerosa, em um martírio cheio de autopunição. Como o propósito de vida é uma questão existencial sobre a vida, fica impossível que a gente não caia numa discussão religiosa. E o grande problema que surge quando o assunto é propósito de vida é justamente a abordagem mística, onde você decide se acredita ou não em missão pessoal. Às vezes, você pode se sentir culpado por não saber o seu propósito de vida. E quando você se sente culpado por não estar fazendo o que você deveria estar fazendo, toda a conversa sobre missão pessoal, que pode ser libertadora, acaba se reduzindo a uma espécie de gincana de mau gosto, com um cronômetro disparado, enquanto você tenta descobrir qual que é o seu grande plano, esse plano que ninguém nem te explicou, e no final ainda tem Deus com o chicote na mão te esperando para te castigar, caso você não tenha feito o que você nem sabia que era para fazer. Então fica parecendo que existe um plano misterioso para você cumprir, formulado por uma divindade lá fora, que simplesmente jogou esse plano no seu colo sem te explicar nada, sem te participar em nada. Nem na hora de bolar esse plano você estava junto, e por isso você não se identifica com ele. E agora você vive perdido, sem saber se está cumprindo esse tal propósito de vida. Mas isso ainda não é o pior. O pior é a sensação de culpa que se embola nesse assunto. Afinal de contas, se Deus tem um plano para você, te deu um plano, e você não está cumprindo com esse plano, vem castigo brabo aí. E isso aí é, no mínimo, muito estranho. E é exatamente por causa disso que existe um número de pessoas cada vez maior que não se identifica como pessoas religiosas, mas como espiritualistas, ou até mesmo sem crenças. E o que isso tudo tem a ver com a questão da culpa por você não saber o seu propósito de vida? É que mais e mais pessoas estão começando a pensar na questão do propósito de vida de uma forma mais racional e menos ligada à religião. De onde vem toda essa culpa por estar contrariando logo Deus. Na pesquisa Datafolha de 2022, as pessoas que se diziam sem religião já eram estimadas em 14%, maior do que os 8% do último censo de 2010. E entre os jovens, 34% já diziam que não tinham religião. Então a gente está vivendo numa geração que cada vez mais se permite fazer aquilo que quer, mesmo que para isso tenha que desobedecer o padre. É fácil entender isso quando a gente analisa o comportamento das nossas avós, dos nossos avós. Antigamente, por causa dessa culpa em obedecer à vontade de Deus, muitas das nossas avós, elas ficaram casadas com os nossos avós por pura obrigação, apanhando, sendo traídas, ficando presas, sem poder estudar, sem poder se dedicar numa profissão ou numa vida fora das obrigações da casa. Mesmo morrendo de vontade de largar tudo e deixar os velhos para trás. E elas fizeram isso por culpa em ir embora e contrariar a vontade de Deus. E hoje em dia, graças a Deus, você quase não vê mulheres suportando uma situação dessas. Ficou muito menos comum. E você mesmo já pode ter passado por situações em que você não fez o que você queria por causa de alguma sensação de culpa. Você pode ter deixado de viver a sua verdade
porque você achou que ia decepcionar os seus pais, porque você se descobriu homoafetivo, porque você achava que não ia ter prestígio social, porque você teve medo dos julgamentos das pessoas, etc. Mas essa mudança de comportamento, em que as pessoas começaram a se afetar cada vez menos pela culpa e começaram a fazer o que queriam fazer de verdade, gerou um fenômeno muito interessante, em que o povo começou a ir lá para o outro lado, para outra ponta dessa história, passando a viver uma vida sem regra, né? Sem freio, porque a vida é uma só e agora vamos viver que o momento é agora, sabe assim? Eu gosto de usar a comparação de uma haste de ferro torta para um lado para explicar esse fenômeno. Imagina que essa haste está torta para um lado e você queira deixar ela reta. Né? Se você desentortar ela só até o meio, quando você soltar, provavelmente ela vai voltar, vai pender para o lado que ela já estava torta. Então é natural que você queira entortar a haste bem para o lado oposto aqui, para que quando você soltar, ela fique reta, realmente. Né? E do ponto de vista do propósito pessoal para a vida, as pessoas pegaram a haste dos costumes, que estava torta lá para o lado da culpa, e desentortaram lá para o lado da libertinagem. Mesmo sem saber, esse processo ele foi o nosso esforço coletivo em busca do caminho do meio, em que o propósito pode ser cumprido sem culpa e com prazer. E a bola da vez é exatamente essa, discutir o propósito de vida, mas sem aquela culpa de apanhar de Deus no final da gincana, e nem com esse oba-oba de aproveitar a vida, que parece que não vai existir um amanhã. Existe uma forma mais madura de tratar esse assunto. O primeiro passo é ter clareza sobre de onde vem essa sensação de culpa, sobre você não saber o seu propósito de vida. E ela vem de 2 pontos. Você tem medo de estar descumprindo a vontade logo do ser supremo do universo, que é Deus, e você não se identifica com um plano que não foi nem você que bolou. Então, para chutar para longe essa culpa, por achar que você não está cumprindo o seu propósito, eu vou te dar uma ferramenta para você usar agora mesmo. Mas antes, aperta o botão para se inscrever aí, não perde nenhum vídeo que te ajuda a descobrir e assumir o seu verdadeiro caminho pessoal. E a ferramenta é a seguinte: para tudo que você for fazer na sua vida a partir de hoje, você só vai ter que responder 3 perguntinhas. 1, isso que você está fazendo é entusiasmante para você? 2, isso que você está fazendo faz mal para você ou para alguém? E 3, isso que você está fazendo faz bem para você e, pelo menos, para mais uma pessoa? Se as suas respostas foram sim, é entusiasmante para mim, e não faz mal para ninguém, e sim, faz bem para mim e para pelo menos mais uma pessoa, tá decidido. Isso é sim o caminho inicial para o seu real propósito. E você pode jogar qualquer culpa fora imediatamente e ser feliz. Nada pode estar errado quando você cumpre com os critérios dessas 3 perguntinhas aí. Hoje eu te mostrei por que você se sente culpado quando você não está cumprindo com o seu propósito. Eu te dei uma estratégia eficiente para você conseguir se livrar da culpa e ser mais feliz na sua caminhada. Compartilhe esse vídeo agora com o máximo de pessoas, porque quanto menos gente culpada e quanto mais gente feliz, melhor o mundo fica. Forte abraço, eu te vejo pela estrada. Ana Bchufak.